Prontos para mais um santo do dia? Vamos juntos conhecer a história de um outro grande homem de Deus, grande até no nome. Nós vamos falar hoje, dia 15 de novembro, de Santo Alberto Magno. E aqui eu gostaria de fazer uma correção, porque no dia de São Leão Magno, eu disse que só tinha 2 santos na Igreja Católica que levavam o epíteto de Magno, mas nós temos na verdade 4. São Leão Magno, como nós vimos outro dia, o de hoje, Santo Alberto Magno, depois nós temos São Gregório Magno e temos também São Basílio Magno. São os 4 magnos da Igreja Católica. E também, com esse santo, eu gostaria de aproveitar para explicar uma coisinha, uma convenção da Igreja Católica em relação à nossa língua, com relação a chamar o santo. Por exemplo, o santo de hoje nós chamamos de Santo Alberto Magno. E ele foi professor de São Tomás de Aquino. Então, por que alguns a gente chama de São e outros de Santo? A convenção é o seguinte: quando o santo começa com uma vogal, ele é chamado de santo. Então, Santo Alberto, Santo Antônio, Santo Edmundo, sempre santo. Quando ele começa com uma consoante, aí é São, que São Geraldo, São Sebastião, mas nós temos uma exceção, e a exceção não é do santo de hoje, mas ele é mencionado na história do santo de hoje, que é o caso de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é o único que pode ser chamado das duas formas, São Tomás de Aquino ou Santo Tomás de Aquino. Apesar dele ter um T, uma consoante no começo do seu nome, é o único santo da igreja que pode ter essa honra, de tão grande que ele foi, apesar de São Tomás de Aquino não levar Magno no seu nome. Vamos à história de Santo Alberto. Santo Alberto nasceu numa família nobre na Alemanha, nobilíssima, e era uma família que tinha uma tradição militar muito forte, mas o jovem Alberto, desde muito cedo, mostrou-se inclinado à vida religiosa, porém, cheio de dúvidas. Então, ele foi estudar ciências naturais, foi muito novo para a Universidade de Pádua, e lá ele se formou com muita desenvoltura, tendo ótimas notas em praticamente todas as ciências. Porém, tinha uma que ele não ia bem. Tinha uma matéria que ele não se entendia muito bem, ele tinha uma dificuldade muito grande, principalmente em relação às crenças dele, que era justamente a teologia. Santo Alberto era um cientista desde a sua mais tenra infância, queria experimentar as coisas e dizia que a sua única finalidade era a ciência de Deus. Aqui vale nós dizermos uma coisa muito importante, que durante muitos anos nós escutamos em nossas escolas ser dito que a Idade Média foi um período negro, principalmente para a ciência, e se culpa a esse fato principalmente a Igreja Católica. E nós vemos, conhecendo um pouco melhor a história, que é justamente ao contrário. Foi justamente nos mosteiros católicos que foram sendo fundados ao longo de toda a Europa após a queda do Império Romano. Nesses lugares é que foi mantido, cultuado, ampliado e melhorado todo o trabalho da ciência, pois o povo, em geral, não sabia ler e escrever. Nos lugares onde praticamente, os únicos lugares onde se sabia ler e escrever eram nos mosteiros, onde tinham aulas, onde o povo era ensinado. Ali é que foi cultivado, ampliado, melhorado e cresceu a ciência, num período realmente de muito pouca desenvoltura nesse aspecto em toda a Europa, justamente por toda a mudança política por que passava aquele continente. Mas vamos voltar à história de Santo Alberto. Santo Alberto, um dia, rezando numa igreja dominicana, ele
que era muito devoto de Nossa Senhora e percebeu durante as suas orações que Nossa Senhora trazia para ele uma missão, que queria que ele se empenhasse mais na teologia, mas que ele também fosse religioso. E ele colocou todo esse discernimento nas mãos de Nossa Senhora, pediu a ajuda dela em intercessão e ele realmente decidiu por ser religioso. Ele havia se formado na faculdade, na universidade, mas ele ainda não era religioso. Ele fez os votos, entrou para o mosteiro dominicano e lá aprendeu e cresceu bastante dentro da teologia, se tornando um grande filósofo e um grande teólogo também, além de ser considerado mestre nas ciências ditas naturais, como física, química, biologia, mineralogia, geografia. Ele escreveu tratados de agricultura, de navegação, de astronomia. Realmente foi um homem grande em pensamento, considerado um dos maiores pesquisadores e cientistas daquela época e até hoje, pelo tamanho dos tratados que ele fez. Claro, não se tinha tanta tecnologia, muitas coisas que ele escreveu depois foram provadas que não eram bem como ele achava, mas nós temos que dar crédito ao fato de que naquela época não tínhamos como pesquisar de uma forma tão enfática como temos hoje em dia. De uma forma ou de outra, foi base para o trabalho de muitos outros cientistas ao longo dos séculos. E nós temos, como falamos no começo desse vídeo, uma história bastante interessante, porque Santo Alberto foi professor de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino estudava na faculdade, na Universidade de Paris, onde o nosso querido Santo Alberto foi chamado a lecionar, e lá a popularidade dele já era tão grande que ele precisava dar aula em praças públicas. O tamanho de número de pessoas que iam assistir às aulas não cabiam nas salas de aula naquela época. Ele precisava dar aulas em lugares abertos, mais espaçosos, pela quantidade de pessoas que iam participar de suas aulas. Bem, esse homem grande, pesquisador, cientista, teólogo, filósofo, e aqui vale uma outra coisa em relação à filosofia. Todo o trabalho desenvolvido por São Tomás de Aquino a respeito da filosofia de Aristóteles, que fundamentou a nossa teologia e a nossa filosofia atual dentro da Igreja Católica, foi iniciada por Santo Alberto. Depois, São Tomás de Aquino prosseguiu nos estudos e fundamentou tudo isso que nós conhecemos como a filosofia tomista aristotélica. Muito bem, então, Santo Alberto, no auge do seu conhecimento, da sua desenvoltura na ciência, foi chamado a ser bispo. E ele o aceitou. E foi bispo exemplar, mostrando realmente um ardor pastoral muito grande. Mas assim que ele pôde, ele pediu dispensa desse cargo e sabe o que ele fez? Voltou para uma cela dentro de um mosteiro dominicano para continuar estudando e dando aulas. E assim terminou a sua vida nesse mundo com 74 anos de idade, com muitas obras escritas. Mas vale a pena uma coisa aqui, nós realçarmos o tamanho da humildade desse homem. Ele morreu sem fama de santidade. Ele tinha uma fama de sabedoria muito grande, mas sem fama de santidade. Ao longo dos séculos, conforme foi se sabendo a respeito do tamanho da obra que ele deixou e da importância, é que se foi atribuindo a ele as virtudes heróicas da santidade que de fato ele teve. Tanto que ele foi canonizado somente em 1931. E junto com a canonização dele, ele também já recebeu o título de doutor da igreja e também de magno. Olha só, ele era um monge tão humilde, tão obediente e também tão caridoso, que as pessoas nem notaram o tamanho da santidade que ele trazia dentro de si.
os dons da sabedoria, da inteligência que Deus dava a ele através do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Em 1941, ele recebeu também o título de patrono de todos os estudiosos da ciência do mundo inteiro. Esse foi Santo Alberto Magno, esse homem realmente grande, maravilhoso, que se deixou ser levado pela influência, pela inspiração do Espírito Santo, atendeu à voz do seu chamado e cumpriu aqui, nesse mundo, a vontade de Deus, transformando não só o mundo ao redor dele, mas ajudando a transformar o mundo inteiro num lugar melhor. Um grande homem, um padre, bispo, cientista. Interessantíssimo de conhecer a história de Santo Alberto Magno. Sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, também ative o sininho para receber mais vídeos produzidos aqui pelo canal da Desterro FM no YouTube. Até amanhã com mais um Santo do Dia. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.